1 Samuel 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O texto começa falando sobre um período difícil. Samuel, o grande profeta Samuel, veio a falecer, e agora Davi, ele foge para o deserto, porque Samuel tinha falecido, e Saul agora queria matá-lo. E quando ele foge ali para o deserto, naquela região do Carmelo, diz que tem um grande homem, muito poderoso e rico. Aqui nós vemos, aqui a quantidade no versículo 2, no finalzinho. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas. 3.000 ovelhas? Quanto que seria a primícia, o dízimo? 3.000 ovelhas. Quanto seria de dízimo? E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. 1.000 cabras. Quanto seria o dízimo de 1.000 cabras? Versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Aqui entra o casal. Estamos falando de Davi, que foi ungido, tirado de trás das malhadas, e que no momento acontece algo muito triste. A pessoa que o ungiu, Samuel, veio a falecer, ele foge para o deserto, Saul quer matá-lo, e ali naquela região tem um homem muito grande e poderoso, nós vimos aqui a quantidade. E aí fala o nome desse homem significa um homem louco, sem entendimento. E ao mesmo tempo fala o nome da mulher, Abigail, alegria do pai, e diz que ela é formosa e inteligente. Uma pessoa bonita e inteligente, uma pessoa formosa e inteligente. Então apresenta o casal. O homem, o próprio nome diz, louco. O nome da mulher, alegria do pai. E diz que ela é bonita e inteligente. Versículo 4, e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Davi manda mensageiros para falar com esse homem. 10 moços. Davi manda mensageiros, são 10 moços, para ir falar com Nabal, esse homem louco, esse homem poderoso, rico e louco. E Davi o trata como homem abençoado e diz, homem abençoado, diga a ele, homem abençoado, homem próspero. Aqui eu aprendo algo muito sério. Por mais que a pessoa seja uma pessoa louca, trate ela como um abençoado. O nome dele já dizia, um homem louco, sem entendimento. Mas Davi o trata com respeito, o chamando de próspero, de abençoado. E Davi o abençoa e diz, paz seja contigo, paz sobre a sua casa e sobre os seus negócios. Não é uma saudação comum, mas é uma saudação de final de ano. O que está acontecendo aqui é o que acontece no final do ano. Ele está cuidando das ovelhas, das cabras, está preparando um grande banquete. É o final do ano. E Davi manda os jovens, 10 jovens,
com uma saudação, o trata com respeito, o trata como um homem próspero, como um homem abençoado. E Davi manda uma palavra de bênção, que haja paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus negócios. E o texto continua. 6, e assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquinadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão, estes moços, pois, enchem graça em teus olhos, porque vivemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Presta atenção, porque o texto e o contexto é o mesmo que nós estamos vivendo esses dias. É final de ano, as pessoas estão trabalhando muito, estão prosperando muito. E Davi, que estava com os seus homens, 600 homens ali naquela região do Carmelo, manda 10 mensageiros, o trata com respeito, o abençoa, e agora diz, olha, estamos em uma boa ocasião, como lemos, porque final de ano você sabe como que é, todo mundo troca presentes, todo mundo ajuda as pessoas, ajuda o necessitado, não é assim? Não é assim como nós estamos vivemos esses dias? As pessoas trocam presentes entre si, as pessoas abençoam os outros, pensam com mais amor, com mais ternura, estão com o coração mais propenso a ajudar e abençoar. E como ele diz, estamos nessa ocasião de final de ano, de festa. E o que você pode aí, o que você tem nas suas mãos que você possa nos dar? Lembra quantos animais ele tinha? Lembra quanto que era dele e quanto que era de Deus? Que 10% disse que era de Deus. Quantas ovelhas? Quantas cabras? Pelo menos umas 30, umas 10. Não era dele? Quantas? 300 e 100? 30 e 10 era a primícia. 100 e 300 era o pagamento completo, era o dízimo. Fala do que era dele, mas aquilo que era dele, que estava em suas mãos, nem tudo era dele, porque uma parte era do Senhor. Ele estava em um lugar extremamente próspero. E quando fala da quantidade, uma parte daquilo não é dele. E Davi, aproveitando a ocasião, são dias propensos a isso, dias de festa. Você vai comer e beber, você vai trocar presentes, e nesses dias nós ajudamos os estrangeiros, os necessitados, os aflitos, e o que você tiver na sua mão, que você possa nos dar. Mas vamos ver a resposta. Versículo 7, agora pois tenho ouvido que tens tosquinadores, ora, os pastores que estiveram conosco, agora nenhum lhes fizemos, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão, estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Ele se coloca como um filho. Se coloca como um filho. Versículo 9, chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Quanta gente calada, esperando uma resposta. Quanta gente calada, esperando uma resposta. Qual será a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei
para os meus tosquinadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Ele diz, quem é Davi? Ele pega uma situação difícil da vida de Davi, porque Davi está sendo ameaçado de morte por Saul, está fugindo, e ele diz, quem é Davi? Hoje há muitos servos, rebeldes, que fogem do seu Senhor. Quem é Davi? Davi é um rebelde. Você acha que eu vou pegar da minha água, da minha comida, e daquilo que eu tenho para os meus servos, para dar a Davi e aos seus moços? Ele tinha pelo menos a primícia para entregar. Ele tinha pelo menos o dízimo para devolver. 100, 300, no mínimo. Agora, quem é Davi? Davi é aquele que o Senhor achou. Davi é aquele que o Senhor separou. Davi é aquele que o Senhor ungiu. Davi é aquele que soube cuidar das ovelhas do pai. Davi é aquele que cuidou das ovelhas e das cabras de Nabal. E o próprio Davi diz, pergunta aos seus pastores, porque eu sou pastor, eu sei cuidar de ovelhas. Eu cuidei das ovelhas do meu pai, e nenhum leão, nenhum urso conseguiu devorar uma ovelha do meu pai. Pergunta para os seus moços quem eu sou. Eu sou pastor, eu sei cuidar de ovelhas, eu cuidei das ovelhas do meu pai, eu cuidei das suas ovelhas. Pergunta para eles, agravo nenhum e mal nenhum sucedeu enquanto estivemos com eles. Quem é Davi? O futuro rei. Eu sempre trato as pessoas sabendo que mais cedo, e oro que para cada vez mais cedo, ela esteja muito acima do que eu. Hoje eu posso estar na frente, ou até mesmo acima de muitas pessoas, mas essas pessoas que eu estou à frente e que eu estou acima, eu estou treinando para que em pouco tempo estejam muito além e muito acima de mim. Nabal se achava um homem poderoso e rico, mas era um tolo. Não seja um homem tolo. Já vi muitas pessoas saírem do nada e se tornarem muito prósperos. Quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Nabal, que estava na ocasião e que tinha a oportunidade de entregar a primícia, o sinal do pagamento, que poderia e que deveria entregar o dízimo, diz, eu não vou tirar do meu para dar Davi. E Davi disse, teu filho Davi. Você tem que entender que quando fala teu filho Davi, está falando profeta. Quem fizer o curso vai entender isso. Quando ele fala teu filho Davi, Davi está se colocando como profeta diante dele. E quando um profeta se coloca como profeta, Deus ouve a oração. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquinadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Deveria pelo menos devolver o que é de Deus. 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cinge a sua espada, e cinge também Davi a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Quando Davi recebe a notícia, ficou enfurecido, cheio de raiva, e disse, eu vou me vingar. E ele diz a todos os seus homens, cinjam as espadas, e Davi cingiu a sua espada, e 200 homens ficaram cuidando do acampamento, da bagagem, e 400 subiram com Davi. E a palavra é, nós vamos subir, e a fio de espada destruiremos tudo. 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 A ingratidão leva um homem poderoso e rico à total destruição. A ingratidão e a falta de reconhecimento leva à total destruição.
14. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles. Quando estavam no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem vil que não há quem lhe possa falar. Um dos mensageiros, um dos homens de Nabal, desse homem louco que estava ali no momento, vendo aquilo, procura Abigail, uma mulher formosa e inteligente, e conta tudo o que aconteceu. Não tem coisa mais poderosa do que um testemunho, porque um dos pastores que procurou a mulher de Nabal, desse homem louco, Abigail, essa mulher formosa e inteligente, disse, no seu testemunho: eles estiveram conosco todos os dias e não tivemos um agravo nem de dia e nem de noite. Não fomos atacados, não houve um agravo, e eles nos serviram como um muro de proteção. Eles foram bênçãos para nós. E ele diz, olha, vê o que dá para fazer, porque o mal já está a caminho. Quantas pessoas não percebem que o mal está a caminho? O mal já está a caminho. Quantas pessoas que você não consegue falar? E aquele pastor diz, olha, não tem como eu falar com o Nabal. Ele é um homem vil, sem valor, um homem louco. Não tem como falar com ele. Mas você que é esposa, que é formosa, que é inteligente, vê o que faz, porque o mal já está a caminho. Então, 18, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Ela separa uma oferta de primícia. Ela separa uma oferta, coloca nos jumentos e manda os seus moços na frente. Uma pessoa inteligente sempre envia a oferta na frente. Vou repetir, toda pessoa inteligente envia uma oferta na frente. E diz que os moços com os jumentos cheios foram até Davi, só que diz que eles foram por uma outra encosta. E no original diz que foi por um caminho oculto, um caminho escondido. Existe um caminho que as pessoas não conhecem. E por esse caminho vai a primícia, por esse caminho vai o dízimo, ou por esse mesmo caminho escondido que as pessoas não conhecem, vem a vingança. E diz que ela se encontrou com Davi. Versículo 21. 20. E sucedeu que andando ela, montou num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, ela encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este homem tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Palavras de Davi são palavras difíceis. Porque ele diz, tudo que eu fiz por ele foi em vão. Tem pessoas que você ajuda, você trabalha, você abençoa, e você protege.
mas é em vão. Davi diz, tudo que eu fiz por ele foi em vão. E pior, o bem que eu fiz para ele, ele me pagou com o mal. Lembra os textos de Provérbios? Aquele que pagar o bem com o mal nunca sairá da sua casa. E é isso que está chegando à casa dele. Será que é tão difícil clamar em alta voz? Será que é tão difícil clamar, dar testemunho? Será que é tão difícil se prostrar aos pés do Senhor e colocar o rosto em terra? Seja para pedir ou seja para agradecer? Porque Jairo, ele se lançou aos pés e adorou e pediu com o rosto em terra antes. Ele não fez depois. Ele já agradeceu antes e já reconheceu o mestre antes. Será que é tão difícil? O que é mais fácil? Viver numa religiosidade? Com uma vida toda desmontada, toda podre, cheirando a mal, com uma vida leprosa, e que fica estancada e depois volta, e acontece um problema e depois volta, e um problema e depois volta. Será que é mais fácil viver a religiosidade, ser orgulhoso, altivo? Ou é mais fácil agradecer e reconhecer? Em alta voz, testemunhar, se prostrar, lançar aos pés, se aproximar, não ficar de longe, tocando, e vem e pega uma coisinha na presença do Senhor e vai embora, vem, pega uma bênção e vai embora. O que é mais fácil? Glorificar, testemunhar, se aproximar, ter intimidade, se lançar aos pés, colocar o rosto em terra, dar o pagamento da gratidão e do reconhecimento, seja antes ou depois, como Jairo, como o samaritano, como a mulher leprosa. Davi diz, foi em vão, e o bem que eu fiz para ele, ele me pagou com mal. 22, assim faz Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto, diante de Davi, e inclinou-se à terra. Se inclinou à terra. Só que, meu irmão, já não precisa nem terminar a história, porque você já sabe que há um código na gratidão e no reconhecimento. Quando você vê alguém buscando o Senhor diligentemente, que se prostra aos seus pés, que clama, se prostra e coloca o rosto em terra, o problema foi resolvido. Mas isso só faz quem é formoso e quem é inteligente. Nenhum louco vai fazer isso. Nenhum louco. Os loucos procuram as religiões, se tornam religiosos. Será que é tão difícil ter um coração grato? Será que é tão difícil? Então, pois, 23, então, pois, Abigail, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Um versículo resume a intercessão. Uma pessoa que pegou um problema e intercedeu. E ela sabe que primeiro tem que mandar a oferta, a primícia, o dízimo. E ela vai em seguida, se encontra com o Senhor, se lança aos pés, rosto em terra, e ela começa a dizer, ouça a minha oração. Me tome como o culpado. As pessoas hoje, para orar pelas suas famílias, dizem, meu filho é um pecador, Senhor. Senhor, porque a minha mulher, a mulher que o Senhor me deu, porque a culpa é do pastor. Ela, que era uma mulher formosa e inteligente, diz que eu seja errada. Ela se coloca aos pés do Senhor e diz, eu sou a errada. Mas ouça a minha oração. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir os intercessores. Está difícil dobrar os joelhos? Está difícil ser uma Abigail, uma igreja Abigail formosa?
e inteligente? E que adianta ser uma igreja bonita, uma igreja próspera, se não for inteligente? Do que adianta entrar nesse lugar e não dobrar os joelhos? Do que adianta, como pastor, como Davi, criar uma escala? Porque Davi é o homem da adoração e da intercessão, que levantou sacerdotes, levitas, para orar, para interceder, para servir, e também os levitas que tocavam e cantavam, mas tinha que fazer escala. E mesmo assim, eu não quero ser uma igreja bonitinha. Eu quero ser uma igreja bonita e inteligente. Eu não quero ser um tolo. Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um intercessor. Nós estamos aqui para interceder, porque há muita gente louca. Fala para mim se não há um louco na tua casa. Fala para mim se não há um louco, um nabal, um louco, uma louca na tua casa, que não entrega primícia, que não é dizimista, que não agradece ao Senhor. Fala para mim se não há um louco, uma louca lá, que não reconhece o Senhor, que não reconhece e que não agradece o que o Senhor fez no ano que passou. Mas a gente vem aqui e diz, a culpa é do meu esposo, a culpa é do meu filho. Não, pastor, não fui eu que pequei, não, foi a minha mulher. Não são uma só carne. Ela, que não era louca, ela disse, eu sou a louca. Mas ouça a minha oração. Só que depois que você busca, que você se encontra, que você se lança aos pés, que você coloca o rosto em terra, já está feito. O Senhor vai ouvir a oração. O Senhor vai ouvir a oração de uma igreja formosa e inteligente, que sabe entregar uma oferta, que sabe adorá-lo, que sabe interceder. Quanta gente louca na nossa família, quanto religioso na nossa família. Quantas pessoas precisam aprender sobre gratidão e sobre honra. E aqui não estou falando só do Senhor, estou falando de pessoas. Agradecer ao patrão, agradecer à empresa, agradecer aos professores, aos patrões. Ao invés de amaldiçoar a nação, orar pela nação. Quantas pessoas Nabal. Deus tem cuidado. Deus tem enviado pessoas para ficar como um muro de proteção. Pessoas para se colocarem como filhos, como profetas. Pessoas para liberarem palavras de bênção, paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus negócios. Mas Nabal, não adianta. Mas, graças a Deus, Abigail. 25. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, que o seu nome, Nabal, é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam teus inimigos e os que procuram mal contra o teu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, a meu Senhor, seja dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa, pois a tua serva, ela não tinha que pedir perdão para o marido? É que ela é formosa e inteligente. Ela não é só formosa. 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem te achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe.
como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a tudo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado do meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Olha o que ela está dizendo, ela vai, entrega uma oferta, se encontra, todo o processo, pede para ser ouvida, ela pede perdão, ela diz, ele é Nabal, como o seu nome próprio diz, é louco, mas me perdoa. E ela diz, olha, não faça vingança. A vingança pertence ao Senhor. Davi ia cometer algo terrível. E ela diz, olha, não suje as suas mãos com sangue. Não se vingue, deixe que o Senhor cuide dos seus inimigos. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não se vingue, não venha com espada e não destrua e não mate. Você vai sujar as suas mãos, você tem promessa. Deus vai te levantar como príncipe, rei. Não suje as suas mãos com sangue, deixa Deus cuidar disso. Continue guerreando as guerras de Deus. Não entre em competição, não entre em vingança. Continue guerreando as guerras de Deus e Deus te estabelecerá como príncipe. Olha que mulher sábia. Ela não só pediu perdão pelo esposo, como ela conseguiu aplacar a ira de Davi. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas eu conheci, lendo a Bíblia, poucos homens que manifestavam uma ira como a ira de Deus. E aqui ele está tão irado que ele vai se vingar. Mas ela, com a oferta e com o rosto em terra, ela pede perdão, intercede, pede perdão. Ela orienta, ela aconselha e ela abençoa Davi. Olha que mulher formosa, que mulher inteligente. A maioria diz, não tem nada a ver com os meus filhos não, pastor, cada um sabe sua vida. Já são grandes, tem 11 anos, pastor. O outro está com 8, se ele quiser vir, ele vem, se não quiser, não vem. Olha que mulher formosa e inteligente, que sabe entregar uma primícia, que sabe buscar o Senhor, que sabe se prostrar e pedir, ouça a minha palavra. Que intercede, que pede perdão, que orienta Davi, que aconselha Davi, que abençoa Davi. Olha que mulher. Olha que mulher. E ela termina dizendo, deixa Deus se vingar. Não suje as suas mãos. E quando tudo se resolver, não se esqueça da tua serva. Será que ela é serva de verdade? Será que ela é serva de verdade ou é interesseira? 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Como é bom encontrar pessoas sábias, formosas e sábias. Davi agradece ao Senhor. 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedisse de derramar sangue e de me vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, veio o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, ele disse, sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, porque nem grande, nem pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã
Estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu seu coração. E ficou ele como pedra. Endureceu o coração ainda mais. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Eu não sei se você consegue entender a importância de Davi e o encontro de Abigail com Davi. Eu sempre falei, já vai fazer mais de 15 anos que eu falo, Davi não se tornou rei porque matou Golias. Como todo mundo diz, eu sempre disse, Davi se tornou rei porque não tocou em um ungido do Senhor. No capítulo seguinte, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Um dos seus valentes diz, Davi, pode mandar porque eu vou matar. É só dar uma ordem. Dá uma ordem, eu mato Saul agora. E doeu o coração de Davi. Sabe por quê? Porque nesse capítulo aqui, ele está aprendendo a coisa mais importante. Seja grato. Reconheça o Senhor. Não se vingue. Não se vingue. Não toque em ninguém. Não toque em ungido. Nabal ensinou ele a não se vingar. No capítulo seguinte a esse, ele poderia se vingar, porque Saul queria matá-lo. Mas ele diz, eu não vou me vingar. Eu já aprendi a lição. Deixa Deus cuidar de Saul. Mais cedo ou mais tarde ele morre. Eu não vou matar ele, deixa Deus cuidar dele. Da mesma forma que cuida de Nabal, cuida de Saul. Não aproveite as oportunidades para falar mal de ninguém. Não aproveite a oportunidade para tocar em ninguém, para não maltratar ninguém, para não menosprezar ninguém, para matar ninguém. Davi aprendeu a lição. Davi não se tornou rei porque matou Golias. Davi se tornou rei porque ele aprendeu a não se vingar. Ou nós vamos viver uma vida de vingança, ou nós aprendemos a ser gratos e a reconhecer o Senhor como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e a vingança pertence a Ele. Davi aprendeu a lição. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Você está aprendendo a lição? Porque o que tem de Nabal no meio do povo de Deus, você ensina, e ele não aprende a lição. Você fala sobre oferta, sobre dízimo, você fala sobre gratidão, você fala sobre honra, você fala sobre gratidão, você fala sobre reconhecimento, você fala sobre congregar, você ensina prosperidade, você ensina sobre família, a pessoa não aprende. Davi aprendeu no capítulo 25, no 26 ele praticou. Quanto tempo a gente demora para aprender princípios importantes de alegria, de paz, de prosperidade? Quantos anos a gente precisa para aprender sobre gratidão e honra? Quanto tempo? Davi aprendeu com uma mulher formosa e inteligente, Abigail. Capítulo 25. No capítulo seguinte, 26, ele tem a oportunidade de se vingar, de Saul se tornar rei no dia seguinte. Mas ele falou, não, eu aprendi com Abigail. Eu não me vingo. Ele quer me matar, mas eu não vou tocar nele. Quando a gente pensar em falar mal de alguém, quando a gente pensar em se vingar, o nosso coração tem que doer como doeu o coração de Davi. A gente tem que viver uma vida grata. Sabe o que Davi depois vai fazer com a morte de Saul? Vai agradecer. Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai chorar, ele vai rasgar suas vestes, e ele vai falar, foi com Saul que eu aprendi a ser um guerreiro. Ele, ao invés de se vingar, ele aprendeu a agradecer, e ele vai agradecer. Quando Saul morre, ele faz um texto, um salmo lindo. E ele diz, foi Saul que me ensinou a ser valente. Mas a gente só critica, a gente só reclama, a gente só murmura, a gente só quer se vingar. Mas ele diz, foi Saul que me ensinou. Foi Saul, foi a tribo de Saul que me ensinou a ser um homem vencedor. Será que nós temos um coração duro de vingança que não perdoa? Que diz, eu não tenho nada a ver com isso, é meu marido, é meu filho.
Ou será que a gente pede perdão? Será que a gente intercede e pede perdão? Será que ao invés da gente se vingar, a gente agradece e reconhece? Porque Davi aprendeu tanto que ele vai agradecer a Saul, e ele vai honrar a Saul, e ele vai fazer um sepultamento de Saul, algo grandioso. As pessoas só pensam, Saul quis matar Davi. Não, mas Saul ensinou Davi a ser um grande valente. E ele só pôde formar valentes porque aprendeu com Saul. A gente só sabe ver o lado ruim das coisas, a gente só sabe reclamar, murmurar. A gente precisa ser uma igreja formosa, inteligente, que sabe fazer a paga, que sabe agradecer, que sabe reconhecer. Sabe por quê? Porque se a gente não aprender sobre gratidão e reconhecimento, o mal volta, a lepra volta, o sangue, a vida volta a perder vida, sangue. E aquilo que era prosperidade, o local mais próspero, se torna um lugar de destruição. Tem pessoas que só vão aprender quando a doença voltar. Tem pessoas que só vão aprender quando perder emprego. Tem pessoas que só vão aprender quando voltarem à miséria. E eu posso te falar algo pior? Tem pessoas que não vão aprender porque vão morrer esse ano. Porque a ingratidão e a falta de reconhecimento são duas pernas de gigante que te mata. Não só te pisa e te humilha, mas te mata. Ou nós aprendemos a glorificar a Deus e dar testemunho, agradecer e reconhecer, ou as coisas voltam, ou as coisas voltam. Ou as coisas voltam. 38, 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a casa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Ela não é só bonita, como inteligente, como também é serva. Ela falou assim: Davi, vai se casar comigo? Me chamou para eu casar com ele? Diga para ele que eu estou indo, e que eu sou serva, e que eu vou lavar os pés dos servos do meu Senhor. Ela é interesseira ou ela é serva? Tem muita gente bonitinha e inteligente na igreja, mas interesseiro, enquanto vem a mim, estamos aí. Ela tinha falado: lembra-te da tua serva. E agora Davi manda chamá-la e diz: eu quero me casar com você, eu quero ter uma aliança. O Senhor faz aliança com pessoas bonitas e inteligentes e que servem. Ela diz: a tua serva vai lavar os pés dos teus servos. Eu estou para servir, Davi. Eu estou para servir. Eu não sou uma louca que se casa e acaba com a casa, e acaba com o dinheiro do trabalho, e acaba e torra e acaba com tudo. Não. Eu sou bonita, eu sou inteligente e eu sou serva. O Senhor precisa de uma igreja e Ele faz aliança com uma igreja desse jeito. Ele não faz aliança com uma igreja louca, bonitinha, mas ordinária. Deus não faz aliança com uma igreja bonitinha e ordinária. Deus faz aliança com uma igreja bonita, inteligente e que serve. Essa igreja está aqui? O
41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças. Aqui fala das 5 prudentes, das 5 mulheres virgens com lâmpadas e com unção. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi a sua mulher. Também tomou Davi Ainoá de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Poute, filho de Laís, o qual era de Galim. Saul tinha prometido para Davi a sua filha: aquele que vencer Golias terá minha filha como esposa, e se tornará príncipe e meu sucessor. Mas Saul, por causa da inveja, pegou a mulher Mical, que era para ser esposa de Davi, e deu a outro. Tem muitas mulheres que eram para ser entregues ao Senhor, mas há homens invejosos e malignos que não querem que a sua igreja tenha uma aliança com o Senhor. Mas Saul não entregou Mical para ser mulher de Davi. Entregou a outro, como uma afronta. Quantos reis, quantos homens não querem a sua família diante do Senhor? Quantos pastores não querem a sua igreja com uma aliança com o Senhor? Querem uma igreja de eventos, uma igreja porca, uma igreja burra, uma igreja que não serve para nada. Mas quando Saul fez isso, Deus deu 2 mulheres. Deus deu 2 igrejas. Uma inteligente, bonita, inteligente e que servia. E a outra significa semente, colheita. As 2 mulheres que Davi tomou. O Senhor quer uma igreja formosa, inteligente e que serve. O Senhor quer uma igreja que tenha colheita. Colheita. Será que essa igreja está aqui? Você tem muito a agradecer ao Senhor? Nós precisamos aprender a agradecer e honrar.